Pai, nós te agradecemos por esse dia e declaramos vitória sobre a vida dos teus filhos, que seja um tempo de avanço, crescimento, prosperidade, que seja um tempo, meu Deus, onde os teus filhos romperão em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos lá? Nós estamos trazendo essa temporada aonde nós estabelecemos a questão do mês que estamos entrando, do tempo profético que estamos entrando, e nisso nós então estamos fluindo. Falamos da primavera, do contexto da primavera, mas agora nós vamos falar então do primeiro mês do calendário hebraico, que é o mês de Abib, ou Nissan. E esse mês tem uma tribo chamada Judá. Abra tua Bíblia em Números 2, verso 2. Vou preparar minha Bíblia aqui. Números 2:2. Nós vamos ver o Senhor, ele falando de uma ordem de marcha ou de uma ordem de acampamento. A partir do número 2, a partir do verso 3, na verdade, 2, ele vai falar da necessidade do agrupamento, e depois do verso 3 em diante, ele dá, então, toda a orientação. Ele diz assim: os filhos de Israel se acamparão junto aos seus estandartes, segundo as suas insígnias da casa dos seus pais, ao redor, para a frente da tenda da congregação, se acamparão. Os que se acampam ao lado oriental para o nascente serão dos estandartes do arraial de Judá, segundo a sua turma, e Nasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Então veja o que começa o acampamento, o que começa, e eles começam do lado oriental, do lado oriente ou do lado leste. Aqui entra um contexto muito interessante, porque entram a porta, ou seja, esse é um contexto das portas do tabernáculo. Se nós fôssemos aqui fazer os nossos desenhos ultra, mega, super, power, blaster, né? Ontem nós fizemos aqui uma ilustração e eu quero aqui continuar com essa ilustração para que você entenda um pouco mais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olhando para a figura do tabernáculo, a gente vai... Deixa eu botar uma figurinha bonitinha. A cor mais lindinha. Só falta achar a coisa mais lindinha. Colocarmos aqui, então, o Senhor está dizendo a respeito dessa imagem, que é a imagem do tabernáculo, né? Ou... Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês. Nós ontem vimos a respeito das estações e agora o Senhor diz, então, números 2, que essa seria a figura do tabernáculo. É lógico que isso daqui representa a estação, o ano, representa o reino, representa o discipulado, como a gente tem trabalhado. Se vocês repararem, a gente trabalha muito, muito essa figura, porque isso daqui foi como diz, é um desenho que Deus trouxe de conexão com o céu e a terra, a ponto de, nesse lugar, o Senhor manifestar a sua presença. Em poucos lugares, você vê essa presença de Deus, a descida de Deus mesmo na face da terra, e você vai ver que, nesse lugar, houve muita manifestação da presença de Deus. Porque é um desenho que tipifica o reino, tipifica Cristo, tipifica o andar, tipifica o discipulado, tipifica a vida diária do cristão. Então é um desenho extraordinário.
E ele diz, então, que os filhos de Israel, eles se acampariam, né, ao redor, ou seja, do tabernáculo, e nesse redor eles estabeleceriam, cada um teria o seu acampamento, o seu estandarte e as suas letras que compunham, e assim eles se acampavam, ou seja, eles faziam um acampamento em torno desse tabernáculo, ou seja, o tabernáculo sempre seria o centro das tribos de Israel. Isso já tipifica algo que nós precisamos aprender. Deus sempre estará no centro, Deus sempre estará no meio. Se você pegar, Deus sempre vai estar no meio. Deus falava no meio do propiciatório. A árvore da vida estava no meio do jardim. O Senhor se assenta no meio dos querubins. Então, esse meio é sempre algo que o Senhor está. E daqui a aqui a gente já aprende muitas coisas, até das coisas mais básicas. Deus nunca vai estar nos cantos. Amém, querido? Como assim, apóstolo? Sim, toda vez que você começa a se esfriar, você sai do meio da igreja. Você sai do meio da comunhão. Você sai do meio da convivência. Todas as vezes que o negócio não está bom, você vai saindo do meio, né? E aí também, todas as coisas que o diabo vai fazer também está no meio. Ou seja, então, por isso você não pode estar no meio da roda dos escarnecedores ali. Então, você tem que estar sempre ou se desligando do meio das coisas do diabo, ou você precisa estar sempre no meio das coisas de Deus, sempre no meio. Então, todas as vezes que você se esfria na obra, repare que você começa a sair do meio, daquele meio que você convive. Amém? Quando olhamos, então, para Judá, Judá, ele está no começo, ou seja, ele entraria no começo ali, ele entraria na primeira parte do tabernáculo, no lado leste, ou no lado oriente, ou no nascer do sol. Eu vou pegar um outro desenho aqui para a gente fazer essa aplicação. Então, colocando o tabernáculo como essa figura, nós vamos entender, então, que no tabernáculo o Senhor está colocando aqui, se pudéssemos colocar, da maneira que está aqui, não vou expressar certinho o lado, mas colocando aqui, supondo que aqui seja o Oriente. Ou leste. Esse é o lugar que o sol nasce, né? Esse é o lugar do nascer do sol. Então, se a gente pegar aqui, o sol vai nascer aqui. Ele nasce aqui. E ele se põe aqui. Que nasce. E aqui se põe. Que é no Ocidente. Oeste. Beleza. Dentro desse contexto, nós vamos ver, então, que o Senhor já estabelece. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro e eu gosto de sempre ver essas coisinhas, esses detalhezinhos, porque esses detalhezinhos é o que enriquece o profético. São esses detalhezinhos que a gente vai vendo, a manifestação profética e coisas aparentemente pequenas, porém que se torna grande no entendimento daquilo que Deus está fazendo. Então ele começa dizendo, olha, do lado oriente e para o lado ocidente, quer dizer, do lado oriente, acampa então o primeiro acampamento. Ele teria uma bandeira, e a bandeira desse acampamento, ele representaria esse lado. Aí volta para aquilo que a gente falou, né? Volta para o contexto que a gente trouxe
ele fala assim, que a bandeira dessa tribo, ela seria a bandeira que representaria esse lado oriente. Quando nós entramos ali, a gente falou do quê? Da unção do leão, né? A unção do leão. Então, quando a gente olha para a unção do leão, você vai ver que esse leão, ele estabelece, então, a bandeira desse lado. Ou seja, colocando aqui, esse lado era representado, então, pela unção de guerra, porque na primavera é o tempo onde os reis fazem guerra. E a primeira tribo que entra é a tribo de Judá. Judá, então, iria na frente. Judá estabeleceria. E por quê? Porque ele entraria na porta. A porta estava aqui. De igual modo, eu estou dando só um conceito aqui para vocês, de igual modo, havia fileiras sacerdotais. Ou seja, em cada conexão havia fileiras sacerdotais. Esse primeiro contexto estava Arão e Moisés nessa fileira. Depois nós iríamos ver as fileiras, né, dos filhos de Arão, que traria então também as suas características. E a gente vai ver depois isso, cada fileira sacerdotal. Então, primeiro começaria com Moisés e Arão, que nós estamos falando do sacerdócio. E aí entramos então em Judá. Judá é o primeiro que vai na frente. Lembra que nós falamos a estação passada, o mês passado, esse mês, na verdade, que nós estamos vivendo, esse é o mês das lutas. Nós teremos lutas com tudo aquilo que não morreu em nós. Porém, agora não é mais uma unção de luta, agora é uma unção de guerra. Entendeu? Eu estava tendo luta. Esse foi o mês de lutar. Lutar contra as maldições, lutar contra as coisas de dentro, lutar contra as manifestações pessoais, lutar contra as iniquidades, lutar contra as transgressões, lutar contra a genética maligna. Ou seja, é o tempo de luta. Eu tenho que tomar cuidado para não lutar com os meus irmãos, lutar com o meu cônjuge, lutar com a minha família, porque essa é a manifestação de Naphtali, ou seja, as palavras doce, a doçura. Porém, agora, a unção é de guerra. É diferente de luta. Luta é uma luta que eu estou tendo. Guerra é uma conquista. Amém? Então, esse tempo é um tempo de avançar em conquistas. É um tempo de avançar na guerra. É um tempo de ir para a guerra. É o tempo de Judá. É o tempo de avançar. É o tempo de conquistar. Esse é o tempo de estabelecer aquilo que nós recebemos do Pai. Recebemos todas as estratégias, agora é um tempo de avançar para guerrear, ou seja, partir para cima. E para isso nós precisamos de força. Para isso nós precisamos de toda a manifestação da força do Senhor. Por isso, na estação do inverno, nós comemos, alimentamos, jejuamos, comemos da palavra, mas agora nós vamos entrar com força total, com estratégia, para poder guerrear e conquistar mais um pouco daquilo que Deus tem para nós. Amém? Quem era Judá? Ou qual é o contexto de Judá? Abra a tua Bíblia aí. Em Gênesis, capítulo 29, versículo 35. Vinte e nove, 35. Judá, ele nasce dentro de uma ocasião. Ele vem depois Levi. Levi vem, e aí depois vem Judá. Versículo 35 diz assim: De novo concebeu e deu à luz um filho, e então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso se chamou Judá, e cessou de dar filhos. Então, a Lia, como primogênita, assim, no sentido de ter a primazia, ela gerou as duas grandes tribos assim de sacerdócio e guerra, que foi Levi e Judá.
é ela que gera junto com Jacó. Porém, quando ela gera, ela diz o seguinte: então, esta vez eu louvarei o Senhor. A palavra Judá significa louvado. A palavra Judá, ela vem de Yadar, né? Ou Yuda, que é louvado, e vem de Iada, ou Iadar, que é atirar e jogar. Veja, querido, que toda adoração é uma arma de guerra. Isso tem que ficar bem claro. Toda adoração é uma arma de guerra. Nós precisamos entender que toda adoração ela vai envolver batalha espiritual. Eu costumo sempre dizer que existe 3 tipos de adoração no meio da igreja, né? Quando eu começo a falar a respeito de adoração com a equipe de adoração, eu falo, a primeira adoração que a gente faz parece aquela adoração boteco, né? Por quê? Porque a gente fica pedindo a música, parece que tem pedido, né? Você toca essa, toca aquela, parece aqueles botecos que a pessoa está pedindo as músicas, né? Então vamos tocar 3 músicas de chorar, 2 de dar risada e uma de colher oferta. É mais ou menos assim que as pessoas falam, né? Ó, a gente vai tocar 3 músicas lentas, quem é do louvor sabe, 3 músicas rápidas e uma de colher oferta. Então parece que assim, a música dentro da igreja parece que é simplesmente um preenchimento de espaço entre o começo da celebração e a palavra. Então você preenche com música. Aí você faz aquela lista, né? 3 de dar risada, 2 de chorar, e uma de cantar oferta e uma de cumprimentar o irmão. Então a gente faz assim e pronto. Mas não, a música é o maior instrumento de guerra que existe na face da terra. O som, a gente está falando sobre som. Som, querido, som, ele é um instrumento violento de guerra. Outro tipo de música que nós vemos é a música de intimidade. As músicas de intimidade na igreja eu acho legal, porém não tão eficiente, porque intimidade você não faz em grupo, intimidade você faz em casa. Né? Ninguém faz intimidade em grupo, ninguém tem intimidade em grupo. Nós temos intimidade no secreto. E o que eu entendo, eu, Éder Gregório, lógico, voltado para uma visão de guerra, né? Essa é a minha visão, nós vamos ter, então, a intimidade, ou, perdão, a música como instrumento de guerra, como instrumento de violência espiritual, um instrumento de batalha, um instrumento de estabelecer. Onde eu vejo isso? Eu vejo isso daqui em Salmo 149. Salmo 149, ele traz exatamente isso. Salmo 149, ele, até o título fala, os fiéis louvam a Deus, ele diz assim, aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozijem-se Israel no seu Criador, exulte no seu Rei os filhos de Sião. Louve-lhe o nome com flautas, cante-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exulta de alegria os santos no seu leito, cante de júbilo. Agora no versículo 6, nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espadas de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações, castigo sobre os povos, para manter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Então ele está dizendo, todas as vezes que você externa os altos louvores do Senhor, ele te dá uma espada, e essa espada vai fazer com que você emita decretos de sentença contra os inimigos. Preste atenção nisso, meu irmão. Todas as vezes que você realmente adora o Senhor com uma adoração espiritual, você começa a sentenciar demônios. Todas as vezes que entramos em um nível de adoração, sentenciamos e estabelecemos os decretos de Deus. Por que a primeira tribo é a tribo da adoração? Porque a primeira tribo é a tribo da guerra na adoração. Por quê? Porque somente assim nós sentenciamos e estabelecemos os decretos do Senhor. Quando você começa a adorar,
uma espada vem e nós começamos a sentenciar. Todas as vezes que você entra com o som da adoração, queridos, há uma guerra espiritual tremenda sendo estabelecida. E é isso que ele diz: vocês começarão com Judá. Judá irá na frente. Sempre Judá irá na frente. Por que sempre Judá irá na frente? Porque sempre a adoração abre o caminho, estabelece, é como uma frequência. Veja, querido, existe um ser no reino maligno chamado Alalá, que é a personificação do grito de guerra. Todas as vezes que o inimigo começa a fazer algo, primeiro ele mete medo, que é o grito de guerra. Por isso todos os exércitos têm grito de guerra. Por isso todos os exércitos têm o som dos tambores. Por isso todos os exércitos eles precisam soar as suas trombetas, os seus tambores, os seus cornetas, porque quanto mais essa vibração do som chega, ele intimida os inimigos. Se nós olharmos para a Bíblia, você vai ver várias vezes isso acontecendo. Primeiro vem esse som, primeiro vem essa guerra. E isso em tudo. Exemplo, por que as pessoas falam assim, rapaz, vai ter o campeonato e o time do fulano de tal vai jogar na sua casa? Vai ser pedreira. Por que jogar na casa vai ser pedreira? Por causa da torcida. A torcida faz a diferença. Aquele grito, aquela vibração, ela traz uma diferença muito grande. Ela bota medo no inimigo, ela desestrutura o inimigo. Veja a expressão de Golias. Golias, ele passou 40 dias fazendo o quê? Saindo? Não. Ele passava gritando, ele passava afrontando, ele passava emitindo um som, paralisando os inimigos, que no caso era Israel. Esse som, ele paralisa. Esse som de intimidação. O que nós estamos sofrendo, meu irmão? Se você parar para ver, o que nós estamos sofrendo? Um som de intimidação. Essa doença mata? Mata sim, querido. Mata e muito. Essa doença é perigosa? Sim, creio que é perigosa. Mas como todos aqueles que passaram por Covid, e sabe o que eu estou dizendo essa enfermidade, ela não só atua no físico, ela atua também no emocional. Ela traz consigo um grito de derrota, de morte, de sepultura terrível. As pessoas que passam por isso, ela passa com um grito terrível. É uma violência que é feita no som. O som é o maior instrumento de guerra. Por isso, o Senhor diz, Judá vai na frente. Se nós olharmos, por exemplo, para Juízes. Juízes, eles agora estavam sozinhos. Josué, o último grande líder, morre. E ele diz assim, então, depois, capítulo 1, versículo 1, né? Juízes 1, 1, diz assim, depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ou seja, eles estavam perguntando para Deus. E Deus responde. Olha o que Deus responde. Respondeu o Senhor, Judá subirá, e eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, sobe comigo, a herança que o Senhor me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus. Olha quem que Judá pega, Simeão. Então vai os dois, Judá, que é a guerra na proclamação, e Simeão, que tem a espada da palavra também, e o ouvir os decretos, ou seja, o ouvir e proclamar. É a estação que nós estamos vivendo. Judá, né, se eu pudesse colocar, Judá e Simeão, ou seja, ouvir e proclamar, ouvir e estabelecer. Então, Judá não é só aquela adoração, Jesus, 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 Jesus. Não, Judá é uma adoração de estabelecer os gritos de vitória, os decretos de vitória, os decretos de avanço. Por isso o Senhor está dizendo, meu irmão, preste atenção, as maldições foram quebradas da sua vida. Agora você tem condição de expressar a verdadeira adoração, porque a adoração não é a canção que eu canto, a adoração é a verdade que eu vivo. Aqui é a maior expressão que nós temos que entender da adoração. Não tem nada a ver com a minha canção,
tem tudo a ver com a verdade que eu estou vivendo, com o espírito que eu estou manifestando, com o espírito que eu estou andando. O Senhor nos ensina sobre a adoração e ele diz exatamente isso. Chegou o tempo aonde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que a adoração, ele tem tudo a ver com o espírito de verdade que está dentro de mim. Então, essa é a manifestação de eu andar em verdade, estabelecer a verdade, e a verdade prevalecerá. Eu sempre costumo dizer que o som que eu emito não tem nada a ver com a canção que eu faço ali no instrumento. O instrumento, ele não produz som. O meu instrumento não produz som. O meu instrumento amplifica o meu som. Existe um som dentro de mim. Existe uma canção dentro de mim. Existe algo dentro de mim. E isso tem que ser expresso, seja com as minhas palmas, seja com a minha voz, seja com o meu instrumento, seja com a minha vida, seja com o meu andar. Esse som vai ser manifesto. E esse som libera guerras, confrontos, vitórias, armas. Todas as vezes que nós entramos em um nível de adoração contínuo e profundo, anjos são liberados para guerrear. Veja o que Davi fez. Davi, ele não entrou no som de Golias. Davi, como a expressão de Judá, Davi como a essência ali, quando nós falamos Judá, nós logo pensamos Davi e logo depois Jesus como filho de Davi. Nós vamos entender então que a maior expressão que nós vamos ver é essa expressão de confiança da verdade. Veja que todos estavam atemorizados pelo som de Alalá, pelo grito de derrota, pelo grito de vitória dos filisteus. Os filisteus são esses que ecoam os seus gritos, levantando seus gigantes, paralisando as suas vítimas. Mas Davi estava fora disso. Davi estava totalmente fora dessa estrutura. Davi estava totalmente fora dessas frequências. Davi, ele estava ali, chegou ali e falou, peraí, o que está acontecendo aí? Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus Altíssimo? Cara, você pode falar tudo que você quiser, você pode vir com tudo que você quiser, mas eu vou com uma arma. E a arma que eu vou contra você é a arma chamada o nome do Deus dos exércitos. Só contra isso eu vou contra você. E o cara partiu para cima. Por que ele partiu para cima? Porque ele tinha uma proclamação do nome de Yahvé. O cara conhecia quem era Deus. Por isso, essa é a temporada onde você vai partir para cima. Porém, é uma temporada onde a guerra será contra os filisteus, a guerra será contra os cananeus, a guerra será, né, contra os paralisadores, os que trazem medo, aqueles que trazem terror, aqueles que trazem pânico. Por isso, meu irmão, nós precisamos agora ter uma proclamação bem precisa. Esse é o tempo de proclamar vitória. Esse é o tempo de proclamar. Esse é o tempo de paralisar o inimigo. Quantas vezes o Senhor venceu guerra só com som? Só com o som do alarido. Exemplo, a guerra dos 318 com Abraão, quando ele quebra aqueles vasos, quando ele estabelece, o povo fica doido, o povo inimigo fica doido e sai correndo, um matando o outro. Todas as vezes que nós vemos guerra do Senhor é sempre com um som. Ele emite um som e há uma confusão no arraial do inimigo, eles saem correndo, eles se matam, eles se atropelam e de repente tem vitória. O que o Senhor está nos falando? Irmão, esse é o tempo da guerra, mas essa guerra não vai ser vencida na tua força. Essa guerra vai ser vencida no espírito da verdade que habita em ti. E quando você emitir esse som, dizendo, Senhor, em ti confiamos, Senhor, nós confiamos no teu nome, Senhor, nós confiamos que morte não chegará na nossa casa, morte não chegará na nossa vida, morte não chegará nas nossas finanças, morte não chegará na nossa família, morte não chegará nos nossos filhos espirituais, não haverá morte, mas haverá vida, e você vai começar a proclamar, você vai começar a proclamar, você vai começar a proclamar, e quando você proclamar a adoração verdadeira, vem então a derivação de Judá, que é Yadá,
que é lançar. À medida que você proclama, você não só adora o Senhor, você lança os dardos de Deus contra os teus inimigos. Você lança os dardos do Senhor contra os teus adversários. Então virá dardos, flechas, lanças, fogo, tormenta, trovões, relâmpagos, tudo contra os teus inimigos. E isso fará com que nós avancemos em vitória. Sabe o que eu acho mais interessante? É a batalha contra os cananeus. Quando Josué, ele começa a expressar, quando Josué ele começa a fazer as coisas, quando Josué ele começa a romper e aquele povo está na fé, ou seja, está com confiança no Senhor. Meu irmão, ele manda os espias para Jericó e aquele povo começa a dizer, olha, o negócio é o seguinte, já não tem força nenhuma em nós mais. Nós já está como diz o apóstolo José, a gente já entrou na unção dos franceses, já se borrou, não tem mais força em nós nenhuma, irmão, já não tem mais força para lutar, nós não temos mais força para caminhar, nós não temos mais força só de entender que o Senhor abriu o mar, o Senhor estabeleceu, meu irmão, já somos vencidos. Você vê tanto a importância dos gritos de guerra, dos gritos de alarido, dessas manifestações. Mas quando você começa, ai meu Deus, a minha vida, ai Jesus, como eu sou perdido, ai Jesus, o que vai ser de mim? Querido, você já perdeu a guerra. A guerra começa nesse estado de espírito que você carrega. Por isso, estamos acabando de sair de uma temporada aonde você teve que levantar a tua cabeça em Deus e não no orgulho. Você teve que voar alto, buscar a tua identidade. Lembra que eu falei que esse mês que estamos vivendo é o mês da nossa identidade ser definida? Esse é o mês que aqueles que têm crise de identidade estão sofrendo. Por que nós precisamos? Porque agora, querido, entra a certeza de filho. Agora entra a profecia. Agora entra os decretos. Por isso, a partir desse momento, você vai começar a emitir decretos. Comece a decretar. Quando vir medo sobre a tua alma, quando vir medo sobre o teu coração, quando vir incerteza, querido, dá um decreto. Nós vencemos em nome de Jesus, nós estamos indo em nome de Jesus. Esse é o tempo de proclamação. Nós proclamaremos, adoraremos, romperemos, decretaremos. Por quê? Porque a nossa vitória já está estabelecida. Acabamos de sair de Purim, o Senhor estabeleceu vitória, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso bloqueio, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor está à nossa frente, a nossa retaguarda, o Senhor está na direita e à esquerda, o Senhor é quem nos cobre. Nós não estamos indo no nosso nome, estamos indo no nome do Senhor dos exércitos, o Senhor que nunca perdeu uma guerra. E é nesse nome que nós partimos. Judá então, é esse adorador, mas não um adorador com simplesmente palavra. Ele é aquele que está estabelecido com as lanças, com as flechas. E isso vem da questão do estender as mãos. Quando nós vamos para as raízes da palavra, nós começamos com Yudá, depois Yadá, e aí, por último, nós vemos de Ada, que é estender as mãos. Esse é o momento onde as nossas mãos têm flechas, arcos, lanças, para que nós possamos estender e lançar contra os nossos inimigos. Amém? Esse é um tempo de vencer. Esse é o tempo de romper. Esse é o tempo de decretar. Esse é o tempo de estabelecer. Esse é o tempo de correr para cima. Toda vez que eu lembro de Davi, eu lembro Davi não só dizendo, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, viu? Espera aí que meu pai vai te pegar. Não foi isso, não. Ele simplesmente, ele olhou para Golias e correu para cima dele. Isso é confiança, querido. Confiança não é esperar acontecer. Confiança, eu vou andar como já se tivesse acontecido. Isso é confiança. Eu vou fazer como que tudo já tivesse feito. É assim que eu vou andar. Como tudo já tivesse estabelecido. Não foi assim que Deus falou com Moisés? Moisés, pede para o povo marchar. Mas o mar não estava aberto ainda. Mas ande como o mar já tivesse aberto. Estabeleça
como o mar já tivesse aberto. Faça como tudo já tivesse acontecido. Davi corre para frente de Golias, como Golias já tivesse morto. Não como Golias ainda, aquele gigante, não, como ele já tivesse morto. Eu gosto de comparar, eu gosto, na verdade, de identificar o Salmo 23. O Salmo 23 é um salmo muito lindo, muito profético, muito messiânico. Mas o Salmo 23, cronológico, quem tem aquela Bíblia cronológica vai saber, vai conseguir entender. A Bíblia cronológica é bem legal, que ela vai dando os fatos em ordem de tempo. E quando começa a contar a história de Davi, e quando conta a história dele enfrentando Golias, entre ele enfrentar Golias e ele se esconder de Saul, ele faz o Salmo 23. Quando nós olhamos para o Salmo 23, parece que Davi estava no melhor momento da vida dele. A impressão que dá é que Davi está no seu palácio, está na sua cadeira de balanço, no seu trono, dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aquela coisa toda. Pá. Parece que ele está vislumbrando as suas vitórias. Pelo contrário, dois tempos pode ter acontecido. Ou ele estava na frente de Golias, ou ele estava fugindo de Saul. E eu sempre gosto de colocar isso, né? Quando eu imagino Davi, ele indo para frente, enfrentando e cantando esse salmo, porque o cara cantava na hora, o cara expressava a canção na hora. Por isso que as canções de Davi, elas até hoje são espirituais, porque não são canções somente, são verdades que ele viveu. E ele começou, imagine agora Davi olhando para aquele gigante dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me faz repousar em verdes pastos. Porque, irmão, você acha que o temor não entrou no coração daquele homem? Mas ele começou dizendo: Senhor, eu não temerei, mesmo que eu ande por vale de escuridão mortal, eu não temerei. E eu vou só com os meus olhos contemplar a derrota dos meus inimigos. E aí, meu irmão, o cara está indo para cima, cantando, ou seja, profetizando, declarando uma canção para estabelecer a vitória contra o inimigo. E é isso que você tem que fazer. Proclame, querido, proclame esse salmo de vitória. Né? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu gosto de uma tradução da Vulgata que diz assim: o Senhor me domina, por isso eu não preciso de mais nada. O Senhor é o meu dono. O Senhor, eu sempre uso essa expressão, né? Parece que ele está dizendo: olha, o Senhor, eu estou tão arriado de amor pelo meu Senhor, ele me domina tanto por esse amor, que eu arriei os 4 pneus e estepe junto, sabe? Eu estou assim, arriadíssimo pelo Senhor, ele me domina de tal ponto que eu não necessito de mais nada, eu não preciso de mais nada, porque esse amor me sustenta. A gente sabe o que é isso, né? Já viu aquelas pessoas que estão apaixonadas, que vivem de amor, que não quer mais saber de nada, só quer viver do amor. É o amor, né? Porque ele fala assim: gente, amor não enche barriga, amor não enche barriga. Mas é porque quando a pessoa ela entra nesse contexto, ela não quer, ela só quer ser suprida com o amor do amado. E é isso que Jesus estava dizendo. O Senhor, ele me domina de tal forma que eu não quero mais saber de nada, gente. Eu não quero saber de se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou bem ou se eu estou mal. Por quê? Porque o meu espírito está tão dentro dele e minha alma está tão dentro do lugar de paz e de shalom que o meu corpo não interessa, mesmo que eu esteja passando por momentos difíceis, eu não vou duvidar, porque em tudo isso eu serei vitorioso e os meus olhos só contemplarão o Senhor vencendo os meus inimigos. Por quê? Porque eu estou dominado por Deus. E é isso que é o canto. Então, Davi não estava de boa. Davi, na verdade, estava em momentos de aflição, mas ele estava proclamando aquilo que ele vivia. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, que o Senhor te domine de uma forma extraordinária, que o Senhor te leve para lugares de segurança e que o teu corpo seja protegido dos vales de escuridão mortal. E eu declaro com que tus olhos só verá como os teus inimigos espirituais serão derrotados, como que a morte, a miséria, a sepultura, a escassez, as intrigas, os açoites, as tribulações, todos esses inimigos serão castigados, açoitados e destruídos na sua frente. O Senhor, em nome de Jesus,
prepara uma mesa diante de você e você se alimentará e ceiará com o Senhor enquanto os teus inimigos estão sendo punidos, destruídos, desarticulados e desativados. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa proclamação de vitória está entrando na tua alma, provocando uma fé inabalável. O Senhor te domina e Ele te sustenta, te levando para lugares de repouso, levando para lugares de segurança, levando para lugares sólidos de refrigério. E o Senhor começa a restaurar a tua alma diante dos teus inimigos, diante dos gigantes. Você não terá medo, mas a tua mão agora começa a receber as espadas ativadas. Você já recebeu armas, agora nós ativamos elas em Cristo para que você fira os teus inimigos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Eterno te abençoe. Seja como Judá, estabeleça a pressão da guerra, na verdade, os gritos de vitória, os alaridos de vitória, que o Senhor possa estabelecer em nome de Jesus. Só um momentinho. Não poderíamos terminar, tinha esquecido de pegar, sem o toque do chofar. Quando nós falamos de guerra, logo pensamos nas trombetas e estabelecemos. Por isso eu quero declarar que o som de vitória esteja sobre a tua vida e que o Senhor estabeleça a vitória sobre ti em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e o Senhor te trará vitória. Shalom, shalom.